Paz do Senhor, amados, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui, mais um domingo de ensino de estudo da palavra, onde eu, presbítero Eduardo, quero conversar com vocês a respeito de duas festas, na verdade, ao qual nós conhecemos muito, uma das principais festas judaicas, que é qual? Qual é, presbítero? A Páscoa e a festa do Pentecoste. Na verdade, o tema que eu coloco para essa lição é da Páscoa ao Pentecoste. Então eu peço você desde já, primeiro vamos estar orando e logo depois eu peço para vocês já abrir as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Estaremos orando, Senhor Deus amantíssimo Pai. Ó Deus Santo, graças eu te dou primeiramente, ó Pai, pela palavra que será ministrada nesta manhã, ó Pai. Eu quero te louvar também por cada vida, cada ouvinte da sua palavra. Prepara os corações, meu Pai, que essa palavra venha atingir os corações e venham entender o verdadeiro propósito, ó Pai, da Páscoa e do Pentecoste. Então, em nome de Jesus, use a minha vida como um canal de bênçãos, que diminua eu e para que o seu nome venha crescer. Graça e paz, amados, abra as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Estaremos lendo somente o versículo de número 1 ao versículo de número 4, que a palavra do Senhor diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como a de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo de Deus lhes concedia que falassem. Estamos aqui hoje falando a respeito da Páscoa e do Pentecostes, mas presbítero, o que é Páscoa e o que é Pentecostes? Eu irei explicar nesses minutos ao qual estamos aqui aprendendo da palavra do Senhor. Sem a Páscoa não há Pentecoste, amados. E sem o Pentecostes, a Páscoa perde a sua eficácia. Somente a redenção em Jesus Cristo, que está junto ao Pai, traz o verdadeiro derramamento do Espírito. O que o presbítero nesse começo quer falar para vocês? Sem a Páscoa não há Pentecoste. Por quê? Porque a Páscoa nós entendemos que é passar por cima. Redenção em Jesus Cristo. Sem a redenção em Cristo não há derramamento do Espírito. Não tem como uma pessoa, logo explicando para vocês, não convertida a receber o dom e o derramar do Espírito Santo. Somente o ato de arrependimento e o ato de se render aos pés de Cristo e ter a mudança de vida que nós teremos acesso ao derramar do Espírito Santo. Eu te convido a vir a essa aula e, numa pequena introdução, fazer a sua mente viajar junto comigo. Veremos que da festividade do Antigo Testamento, as duas mais emblemáticas para o crente em Jesus são a Páscoa e o Pentecostes. Tendo em vista esses dois marcos da verdadeira fé, afirmou o evangelista norte-americano Stanley Jones, de 1884, que ele viveu a 1973. A vida do cristão começa no Calvário, ou seja, amados, a sua vida começou quando você entregou a sua vida a Cristo. Houve uma mudança. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que fazia as dívidas e não pagava, hoje ele paga e cumpre com os seus compromissos. Então é uma nova, é a vida no Calvário restituída. A vida do cristão começa no Calvário, mas o trabalho eficiente termina no Pentecostes, termina entre aspas, porque você vai ter um verdadeiro revigor, uma força essencial vindo do Espírito Santo com o derramar dele. Então, nessa introdução eu quero deixar que no Calvário começou a sua vida. Lembra lá? Quando você se converteu, os seus primeiros passos? Então, quando você recebeu o batismo com o Espírito Santo,
Santo e os dons espirituais para revigoramento seu em falar em línguas, e os dons espirituais para aprimoramento e aperfeiçoamento da igreja, do corpo de Cristo. Então Jesus Cristo tem uma grande obra na sua vida, amado irmão. Mas o trabalho é eficiente no Pentecoste. Sem a Páscoa não pode haver Pentecoste, ou seja, sem o sacrifício, sem realmente se converter, não tem como haver o derramar do Espírito Santo. E sem o Pentecoste, a Páscoa perde a sua eficácia. Por que, presbítero? Sem o Pentecoste, a Páscoa perde a sua eficácia. Nós sabemos muito bem que, se convertemos ao Senhor Jesus, logo Ele irá pagar o nosso nome, irá pagar todos os nossos pecados, irá escrever, melhor falando, irá escrever o nosso nome no livro da vida. Estamos começando uma nova história de vida. Mas quando nós já fomos chamados para pregar o seu evangelho, a sua palavra, para ganhar pessoas e fazer com que pessoas assim como nós, um dia nós não conhecemos a verdade, essas pessoas passam a enxergar a verdadeira verdade, que é Cristo, através da sua palavra, nós entendemos que através do derramar do Espírito Santo, onde nós hoje, pentecostais, falamos do batismo com o Espírito Santo de Deus, nós temos uma força a mais, porque nós não somos guiados mais por nós mesmos, mas através do Espírito Santo de Deus. Através do Espírito Santo de Deus, Ele revela a sua palavra. Através da oração, do oculto e do escondido, Deus, através do seu Espírito Santo, fala conosco e nos faz sentir a presença de Deus. Então você ganha uma força a mais. Então você talvez esteja ouvindo essa aula, não cesse. Talvez você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, eu te aconselho, busque. Porque essa promessa não foi para mim, não foi para o pastor, não foi para o evangelista, não foi só para os ministros do Evangelho, mas foram para todos que creem e confiam na volta do Messias, aqueles que creem e reconhecem que Ele veio, morreu por mim e por você, e hoje você está em pé graças a Ele. Cristo, a nossa Páscoa. Mas antes de falar de Cristo, a nossa Páscoa, eu quero dizer que através do Evangelho completo, podemos reviver a experiência da igreja primitiva, que apregoava ousadamente que Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo e em breve irá voltar para levar a sua igreja para o céu. Cura as enfermidades, opera sinais e maravilhas e em breve irá vir nos buscar. Então, amados, se revista da presença do Espírito Santo de Deus. Chame a existência, porque eu creio que é para você, é para mim. O Espírito Santo não é egoísta, todos que liberam, dão liberalidade para ele entrar, você vai ser usado também. Você vai ser usado por ele e ele vai entrar na sua vida, ao qual você vai ter, não vai pregar mais por si mesmo, mas vai pregar com ousadia a palavra do Senhor. Na hora que você levantar as mãos, como a palavra do Senhor diz, que nós teríamos poder de curar enfermos. Deus vai te dar o poder através do Espírito Santo dele, de quando você orar, pessoas serem curadas, porque isso é operar maravilhas, e Jesus Cristo quer isso, Ele quer operar maravilhas e quer nos usar. Sabe quem mudou? Não foi o Espírito Santo. Sabe quem mudou? Não foi Jesus Cristo. Sabe quem mudou? Não foi Deus Pai. Quem mudou fomos nós, que não buscamos mais da mesma forma que a igreja primitiva. Então eu te aconselho nesta manhã, nessa aula, volte a buscar. Cristo, a nossa Páscoa. Tanto para os cristãos quanto os judeus, a Páscoa é considerada a primeira grande festa da Bíblia Sagrada. Se por um lado celebra a libertação nacional de Israel, se lembra? Quando o povo foi liberto do cativo, ali do Egito. Por outro, simboliza a redenção humana através de Jesus Cristo. Quando o seu Jesus Cristo veio como carne, Deus Pai enviou o seu único Filho para pregar o Evangelho e para morrer por mim e por você. É o mesmo sacrifício, amados. Tudo simbolizava ali, quando o povo foi liberto do Egito, tudo apontava para o único Cordeiro perfeito, sem máculas, sem pecado, que é Jesus Cristo de Nazaré. Para você ver que a Páscoa tem tudo a ver com Pentecostes. Definição. A palavra Páscoa
como eu falei com vocês, que eu ia explicar, origina-se do vocábulo hebraico Pessah, que etimologicamente, tipologicamente pode ser definida como passagem da escravidão à liberdade, passar por, da escravidão à liberdade, porque nós sabemos muito bem que o povo cativo, o povo de Israel cativo ali durante 430 anos, equivalente a aproximadamente 430 anos ali no Egito, foi liberto das mãos de Faraó. Passou-se 9 pragas, e na 10ª praga, nós conhecemos muito bem a história, que era a praga dos primogênitos. Então a palavra de Deus para Moisés era naquele momento que se reunisse com a família por família. Se a família fosse pequena, se reunisse com o seu vizinho e matasse um cordeiro sem mácula, um novilho, e repartisse pelas famílias, e nos umbrais da porta passasse o sangue, porque onde tivesse a marca nos umbrais da porta do sangue do cordeiro, ali não entraria morte. Ou seja, trocar o primogênito da família pelo cordeiro, representando Jesus Cristo, que um dia morreria por mim e por você. A palavra do Senhor é maravilhosa quando explica isso, amados. Passar por cima. A palavra Páscoa, como eu falei, origina-se do vocábulo Pessah, que passa da escravidão à liberdade. Essa interpretação cabe tanto à nação hebreia, que foi liberta das mãos de Faraó, como a família hebreia tomava um cordeiro ou cabrito. Me perdoa. A família hebreia, como também ao crente em Jesus Cristo. Fazendo mais uma vez simbologia a Jesus Cristo, que eles enviaram. Deus orienta a Moisés a falar para cada família tomar um cordeiro, e esse cordeiro representaria o primogênito, porque se tivesse sangue nos umbrais da porta, a morte não entraria ali. Hoje em nossa casa, na minha casa e na sua, que tem o sangue do cordeiro, aquele cordeiro perfeito que morreu na cruz do Calvário para que hoje eu tenha vida em abundância e você também tenha vida em abundância, também é uma troca. Os nossos pecados foram apagados graças ao Senhor Jesus Cristo. Conhecida também como a festa dos pães ázimos, a Páscoa é a mais importante festividade da Bíblia Sagrada, porque marca a primeira aliança formal entre Deus e o seu povo. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui, se você quiser também abre na sua casa, em Êxodo capítulo 24, versículos 7 e 8. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: e tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. O sangue do concerto, a primeira aliança que Deus fez com o povo. Promessa esta que o povo estava cativo, uma promessa que tinha de alcançar a terra prometida. E nesse momento é feita a primeira Páscoa, o primeiro sacrifício vivo de um cordeiro sem mácula. Cerimonial pascual, capítulo 12 de Êxodo, amados. A cerimônia pascual é detalhada com rígidas recomendações, a fim de que os hebreus jamais se esquecessem do seu real significado. No 10º dia do primeiro mês, cada família hebreia tomava um cordeiro ou um cabrito, macho de 1 ano e sem defeito, que nem Jesus Cristo, sem defeito algum, sem pecado algum, para imolá-lo no 14º dia, que está registrado no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 6. O sacrifício deveria ser comido referentemente com pães ázimos e ervas amargas. Mas tudo nós sabemos que tem uma simbologia. Qual a simbologia da Páscoa? Como já dizemos antes, a Páscoa simboliza tanto a redenção de Israel como a dos gentios, pois através de Jesus Cristo ambos os fizeram um.
Abram as vossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13 comigo. Estarei abrindo junto com vocês que estão em suas casas. E em breve, amados, estaremos juntos para a honra e glória do Senhor numa grande aula. Nós criamos assim. Convido você a abrir as vossas Bíblias junto comigo. Livro de Êxodo, capítulo de número 12. Voltar para a nossa aula aqui. Êxodo, capítulo de número 12. 1 Coríntios, capítulo de número 12, desculpa. Versículo 6 e 7. Formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um só Espírito. Como já dizemos, a Páscoa simboliza tanto a redenção de Israel como dos gentios, pois através de Jesus Cristo ambos os povos, ou seja, não há diferença. O Espírito Santo de Deus não se diferencia. Na verdade, ele é para todos, é para mim, para a sua vida, é para cristãos e para aqueles que não aceitam. Ele está disposto a realmente convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, para verdadeiramente trazer o homem e fazer uma nova criatura. Isso porque o Senhor Jesus Cristo foi identificado desde o início de seu ministério como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é sacrifício dos sacrifícios. A simbologia redentora da Páscoa ganha vida e expressão na celebração da Santa Ceia do Senhor. Levamos em conta também que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Lembra? Quando você ceia, pega o seu cálice, o seu pão, em memória de mim, em memória do Senhor Jesus Cristo. Tomai esse corpo, tomai esse cálice, que é a nova aliança no meu sangue. Em memória do Senhor Jesus, fazemos parte do corpo, para todos. Pentecostes, a festa das primícias. Sem a Páscoa não pode haver Pentecostes. Isto significa que sem a experiência pascal, as primícias não têm qualquer significado diante de Deus. O sangue do Cordeiro é imprescindível à nossa redenção. Sabemos muito bem, explicando muito bem, amado, também, que Mateus capítulo de número 26, versículo de número 12, diz assim: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa. Jesus Cristo falando com os seus discípulos. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Mais uma prova que Jesus Cristo foi crucificado durante a Páscoa. Porque agora eu irei explicar o Pentecostes. Nós faremos uma analogia sobre o Pentecostes e a Páscoa. Definição. Sem a Páscoa não pode haver Pentecostes. Significa que sem a experiência pascual, as primícias não têm qualquer significado diante de Deus. O sangue do Cordeiro é imprescindível à nossa redenção. Não há sacrifício sem derramamento de sangue. Nós sabemos que hoje nós não pegamos animais e sacrificamos, porque o Cordeiro descido do céu, Jesus Cristo, já morreu por mim e por você. Mas mediante o seu sangue derramado e vertido ali na cruz do Calvário, hoje nós temos livre acesso ao Pai, e por isso nossos pecados foram perdoados, porque nós reconhecemos Ele como o único e suficiente Salvador. Definição. A festa de Pentecostes, celebrada 50 dias após a Páscoa, recebe as seguintes designações: festa das colheitas, das semanas, das primícias. Enquanto a Páscoa era uma cerimonial doméstica, o Pentecostes era uma celebração pública, na qual toda a nação louvava a Deus por sua suficiência. Era também o momento de se exercer a misericórdia e o serviço social. Tinha um cerimonial também durante o Pentecostes. Que cerimonial é esse, primo? Em santa convocação, no qual todos deveriam apresentar-se a Deus de forma jubilosa, com alegria. Israel apresentava-se a Deus as primícias de suas colheitas. A primeira
as primícias, o melhor de suas colheitas. Hoje nós damos a nossa primícia, e nós, quando falamos de primícias, nós lembramos de dízimos e oferta, a nossa primeira parte ao Senhor Jesus. Entregamos sabendo que Ele é o dono de tudo, Ele que nos deu emprego, Ele que nos dá saúde, Ele que nos dá vida. A cerimônia tinha início no exato instante em que a foice punha-se a ceifar a seara, está registrado em Levítico 23, versículo 21. No momento mais solene, o adorador movia o molho perante o Senhor. Tinha uma simbologia. Presbítero, essa festa aconteceu quanto tempo depois da Páscoa? 50 dias depois da Páscoa. Nós sabemos muito bem que Jesus Cristo, como eu expliquei agora, há pouco tempo, Jesus Cristo foi morto durante a Páscoa. No terceiro dia ele ressuscitou. Jesus Cristo permaneceu com seus discípulos logo depois da sua ressurreição aqui na terra como homem, durante 40 dias. Depois de 50 dias que começava o Pentecoste, a festa das primícias, melhor assim dizendo, logo os discípulos antes da festa ficaram sem Jesus Cristo durante 10 dias. Entenda, a ordem de Jesus Cristo, como nós lemos no nosso texto dos Atos de Apóstolos, logo agora no começo, ele vem falando que Jesus Cristo manda eles ficarem em Jerusalém, até que do alto desceria o Espírito Santo de Deus. É interessante que durante esses 10 dias antes de vir a descida, Jesus Cristo foi ao assunto aos céus no 40º, com 40 dias. Com 40 dias, 10 dias, 100, nós podemos imaginar que Jesus Cristo como Pai e como intercessor, nós sabemos muito bem que a igreja estava reunida orando durante 10 dias. E o clamor subia ao Pai, e o Pai pediu o Espírito Santo, desse Espírito. E o povo orava a Deus, a Jesus Cristo que não estava mais com ele. Mande o Espírito. E Jesus Cristo lá falando, vai Espírito. Em todos os momentos, na verdade, a vontade de Jesus Cristo era que vocês não ficassem sós e que eu e você não estivéssemos sós. Por isso ele enviou um Consolador e alguém que nos revestisse com o seu poder, porque eu sabia que as lutas cotidianas do mundo seriam difíceis, mas com a presença do Espírito Santo seria fácil de nós passarmos, porque nós somos revestidos de poder vindo do alto. A simbologia. Para nós, pentecostais, assembleianos, que gostamos muito de um mover do Espírito Santo, eu gosto, e eu sei que você também gosta, as primícias representam as almas que através do evangelismo e das missões apresentamos ao Senhor Jesus Cristo. Aliás, Ele mesmo comparou as almas com as primícias, no semear e ao ceifar, que está registrado no livro de Mateus capítulo 13, versículo de 1 ao 8, na semeadura. Então as nossas primícias hoje, amados, quando nós nos rendemos a Jesus Cristo, o passar por cima da escravidão para uma nova vida, e realmente somos revestidos pelo Pentecoste, pelo Espírito Santo de Deus, nós temos a ousadia de pregar o Evangelho. Com isso nós ganhamos almas para o reino de Cristo e também para o Senhor Jesus, despovoando o inferno e povoando o céu, que é o verdadeiro chamado do crente, é ganhar almas para o Senhor Jesus. E através desse poder vindo do alto, pregando o Evangelho, as nossas primícias são almas. Porque naquele grande dia, amados, quando nós se apresentarmos diante do Senhor Jesus Cristo, a minha primícia e a sua primícia será as almas que nós ganhamos para o Evangelho. Continue pregando, continue se revestindo, continue se enchendo de poder. O dia de Pentecostes. Se o Senhor Jesus Cristo não tivesse sido imolado como nosso Cordeiro Pascual, aquele dia de Pentecostes em Jerusalém não teria qualquer sentido para nós. É uma verdade. Porque como sem sacrifício de um Cordeiro perfeito, sem mácula, até porque o Senhor Jesus Cristo estava junto com os discípulos, ele estava em terra,
Então não era necessário ter a presença do Espírito Santo, porque nós tínhamos Jesus Cristo conosco. Tanto é que quando ele assumiu dos céus, ele falou: ficai em Jerusalém, porque do alto será revestido de poder. Ficar é permanecer, ficar é permanecer. Ficar não é querer se desviar, ficar é permanecer no caminho do Evangelho, ficar é continuar em oração, ficar é continuar com a vida consagrada, ficar é continuar se alinhando a minha vida na palavra do Senhor, ficar é buscar a face do Senhor. Isso é ficar em Jerusalém, é permanecer em Cristo, é permanecer acreditando nas promessas, porque do alto será revestido de poder. Eu quero profetizar mesmo nessa aula para você, ser revista de poder, mas para ser revestido de poder, eu quero profetizar que Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, vai te encher nesta manhã, mas permaneça na palavra, permaneça com a vida consagrada, permaneça jejuando, permaneça se desviando do mal, porque as promessas do Pai há de alcançar a sua vida. A palavra é permaneça. O Senhor Jesus Cristo não tivesse sido imolado como nosso Cordeiro Pascal, aquele dia de Pentecostes em Jerusalém não teria qualquer sentido para nós gentios. Todavia, a Páscoa de Cristo tornou real o Pentecostes do Espírito. A Páscoa de Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo, na verdade, tornou real a descida do Espírito Santo de Deus nesse Pentecostes. Cristo, o Cordeiro Pascual. O Senhor Jesus Cristo foi crucificado durante a Páscoa, mas no terceiro dia, eis que ele ressurgiu de entre os mortos, recebendo toda a autoridade nos céus e na terra. Nós conhecemos muito bem a história e sabemos biblicamente falando que Jesus Cristo morreu durante a Páscoa, mas no terceiro dia ele ressuscitou, cumprindo-se assim a promessa, porque como verdadeiro sacrifício pascual e cordeiro pascual, Jesus Cristo, ele fez o que tinha ocorrido quando o povo foi liberto do Egito, um sacrifício de um cordeiro sem mácula, agora um sacrifício perfeito. E mediante essa promessa dele foi permitido o Pentecostes. O Pentecostes, como eu expliquei aqui, 50 dias após a Páscoa. Se Jesus Cristo mais uma vez ficou 40 dias junto com os discípulos aqui na terra, foram 10 dias sem o Pai, sem o Mestre. Agora ele foi assuntos aos céus e o povo, os discípulos reunidos em um mesmo lugar, começaram a clamar certo da promessa de Cristo. E como o povo orava, as orações chegavam ao Pai, e o Pai naquele mesmo momento, podemos conjecturar, falava: vai Espírito, porque eles não podem ficar só. Se você está na sua casa e não é revestido do poder, amados, é porque você não quer. Permaneça. O Pentecostes do Espírito. Passasse 50 dias, como eu falei aqui, desde a morte de Cristo ocorrida na Páscoa, eis que os discípulos recebem o Espírito Santo em pleno dia de Pentecostes, cheios do Espírito. Noutras línguas eles falavam, enunciando aos peregrinos que visitavam Jerusalém as grandezas de Deus. Nesse momento levantou-se Pedro, cheio do poder de Cristo, porque ele entendeu que Jesus Cristo falou: permaneça. Ele permaneceu em oração, permaneceu na palavra, permaneceu nas promessas, foi revestido do Espírito Santo de Deus, e quando foi revestido com autoridade, ele começou a pregar a palavra do Senhor. Nós conhecemos muito bem a história que está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, precisamente no versículo de número 41, que quase 3.000 pessoas se revestiram, se converteram. Sabe por quê? Pedro não estava só, ele estava cheio do poder de Cristo. Se Pedro não tivesse se convertido, ele jamais poderia ter sido cheio do Espírito. Por isso não tem como existir a Páscoa se não existir o Pentecostes. A Páscoa teve o passar por cima, a mudança da escravidão para uma nova vida. Por isso foi
teve realmente o Pentecostes. Você só pode ser cheio do Espírito Santo se você tiver uma nova vida em Cristo Jesus. Concluindo essa aula, amados, sem a Páscoa o Pentecostes seria impossível. E sem o Pentecostes a Páscoa não seria eficaz. Porque não teria como existir o Pentecostes se ninguém tivesse se convertido, tivesse tido mudança. Se não tivesse sacrifício calvário, o sacrifício em Jesus Cristo. Não podemos esquecer nossas raízes pentecostais, que jamais deixamos de proclamar que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e com fogo. Somente assim, em breve, apresentaremos uma grande colheita. Você irá apresentar Jesus Cristo, a sua primícia. Sabe por quê? Você um dia deixou Ele como Cordeiro Pascual modificar a sua vida, entrar, te tirar da escravidão para uma nova vida em Cristo Jesus. Através disso você possibilitou ao Espírito Santo te revestir de poder. Mediante isso, com ousadia, você prega o Evangelho de Cristo. Então eu quero encerrar essa aula nesta manhã. Permaneça em Jerusalém, presbítero? Não. Jerusalém, na verdade, era um local naquele momento. Permaneça na palavra, permaneça com a vida consagrada, permaneça jejuando, permaneça em oração, permaneça se livrando e se desviando do mal, porque grandes coisas Deus irá realizar através de você nessa vida ainda. Senhor Deus amantíssimo Pai, eu quero entregar a cada um, meu Pai, que está ouvindo, meu Pai, essa mensagem, esse estudo nesta manhã. Ó Pai amado, que ele venha entender o verdadeiro propósito da Páscoa, o verdadeiro sentido, meu Pai, de ser revestido de poder. Que o verdadeiro sentido é para, com ousadia, meu Pai amado, pregarmos o Seu Evangelho. E que no grande dia, ó Pai, possamos apresentar a Ti, ó Pai, as nossas primícias, que são almas para o Seu reino. Então eu quero abençoar a cada ouvinte dessa palavra, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Tenha um excelente dia junto com a sua família e que Deus vos abençoe.